Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os prismas ópticos, né? Os prismas, a gente vê a utilização dele como efeito de dispersão, né? Da luz, o fenômeno que a gente já viu anteriormente aí, que até a gente falou sobre a composição, né? Da luz branca, né? Mas eles são usados também no nosso dia a dia, por exemplo, em estradas, né? Aqueles olhos de gato que tem na estrada, é um prisma, né? Então os prismas, né? Dentro deles, o raio de luz sofre duas refrações, né? Então se a gente analisar essa primeira face aqui e a segunda face, ele vai sofrer um raio de luz que esteja incidindo aqui. No caso aqui, um raio de luz monocromático, né? Ele está incidindo sobre essa face 1, nesse ponto I1 aqui, esse ponto maiúsculo, né? Formando um ângulo, né? I minúsculo 1, né? Com essa reta normal. Ele percorre o interior do prisma, né? Depois que aconteceu essa primeira refração, e sofre outra refração, né? Na hora que ele vai sair do prisma, né? Onde ele atinge essa segunda face aqui, né? No ponto I2, né? Formando um ângulo I2 minúsculo aqui com essa reta normal, né? Quem não enxergou as retas normais são essas aqui, que estão em azul. Então, olha só. A gente tem um ângulo de incidência na primeira face, né? Depois a gente tem aqui um ângulo de incidência também, né? Na segunda face aí, né? Então a gente sofre, o raio de luz sofre duas refrações, né? A gente chama de ângulo de refringência esse ângulozinho A aqui, ó, que o prisma possui. Esse ângulozinho A aqui vai ser o mesmo, né? Desse ângulo aqui do encontro entre as retas normais aí. Os outros ângulos que a gente tem dentro dessa análise que a gente está fazendo é quem? Ó, I1, o ângulo de incidência na face 1, né? I2 é esse ângulo aqui que é o ângulo de emergência, né? De saída da face 2. R1 e R2 são os ângulos de refração, né? No caso da primeira face aqui, e o ângulo de incidência da face 2, R1 e R2. Né? A gente tem os pontos I1 e I2 maiúsculos que eu já falei, que aí a gente chama eles de ponto de incidência e ponto de emergência. Né? Então a gente pode fazer alguns cálculos aqui analisando esses ângulos, né? Mas deixa eu apagar aqui. Isso. Então, utilizando a mesma figura aí, ó, colocar de novo as retas normais aqui, a gente pode calcular o desvio angular, né? Porque olha só, se esse raio está incidindo aqui, ó, se não tivesse esse prisma óptico, ele seguiria qual caminho? Esse aqui, né? Mas aí, como tem um prisma, na hora que ele atravessa o prisma, olha só, ele sai com que ângulo? Em que direção? Nessa direção aqui, né? Então ela forma um ângulo, né, de desvio da luz. Esse ângulo, a gente chama esse ângulo de ângulo alfa aqui, né? E a gente consegue calcular esse ângulo, né? E consegue calcular também esse ângulo A aqui, né? Vamos lá. Analisando o triângulo aí, ó, I1, B e 2, ó. Esse triângulo aqui, I1, B e 2, né? E a gente tem o triângulo. Dentro desse triângulo aí a gente pode definir, né, quem é esse ângulo A aqui, né? Que é esse mesmo aqui. Esse ângulo externo aqui, né? É a soma do R1 mais o R2, que são os ângulos internos desse triângulo, né? A gente pode fazer a mesma coisa com esse outro triângulo aqui, né? I1, C e 2, né? Que é a mesma coisa, ó. O ângulo externo aqui vai ser igual à soma, né? Dos ângulos internos opostos aqui, né? Então, olha só. A gente pode fazer essa relação, né? Olha só. Ângulos opostos pelo vértice, eles têm o mesmo valor, né? Então, ó, o I1 é igual à soma do A1 mais R1, né? O I2 é a soma do B mais
o R2. Então, se eu isolar esse A aqui, né, ele vai ser quem? Vai ser esse 1 menos o R1, né? E o B vai ser quem? Esse I2 menos esse R2 aqui. Então, eu posso definir esse ângulo, redefinir, né, esse ângulo alfa nosso aqui, que é o ângulo de desvio, né? Substituindo esses valores, né? I1 menos R1 em A e 2 menos R2 em B. Fica dessa forma aqui. Só que quem que é R1 e R2? Se eu isolar o sinal de negativo aqui, eu tenho R1 mais R2, né? R1 mais R2 é meu ângulo A aí, né? Então eu posso calcular esse desvio angular meu em função desse ângulo do prisma, né? Então esse desvio angular causado no raio incidente aqui, a gente pode calcular ele com os ângulos de incidência, ângulo de emergência e o ângulo A. Como eu já disse, né, a dispersão da luz é feita aí no prisma, né, devido às cores monocromáticas, elas refratarem de forma diferente, né? Comprimentos de onda na faixa de comprimento do azul, violeta ali, elas refratam mais do que os comprimentos de onda da face do vermelho, né? A gente já viu isso também quando a gente analisou o arco-íris lá e a gente teve a refração que acontecia dentro da gotícula de água, né? A gente pode ocorrer também um desvio mínimo, né? Que a gente chama, né? Quando o ângulo de incidência e o ângulo de emergência eles são iguais, né? O prisma assume o desvio mínimo, né? Então a gente pode calcular, ó, se I1 é igual a I2, a gente pode chamar esses I1 e I2 de I, né? E aí a gente tinha lá no anterior para calcular o desvio. Desvio era igual a I1 mais I2 menos A. Se I1 igual a I2, eu posso falar que é 2I menos A, né? E nesse caso, o raio de luz que atravessa o prisma é sempre paralelo à base dele, né? O raio de luz vai passar paralelo à sua base. Então, olha só, algumas imagens aqui, ó. Esses aqui são prismas, né? Que oferecem desvio de 90 graus, né? Estão sendo utilizados aí dentro de um laboratório de óptica, né? E aqui estão os olhos de gato que eu tinha falado, né? Os olhos de gato, eles causam um desvio de 180 graus, porque a luz entra nele, né? E volta na mesma direção, causando um desvio de 180 graus.